Olá, queridos, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus para a tua vida. Eu espero que vocês estejam tudo bem, todos bem. E estamos aqui mais uma vez para gravar mais uma aula, a segunda aula do 9º módulo, que vamos falar sobre os membros e a obra da igreja. Quero que você entenda bem essa aula, que você se edifique, que você se comprometa com o Senhor de estar dando o teu melhor nesse dia, tá? Então vamos orar para apresentar a nossa aula ao Senhor, pedir discernimento a Ele. Feche seus olhos, coloque teu coração na presença do Senhor. Senhor Deus, mais uma vez estamos na Tua presença para Te agradecer pelas nossas vidas, pelo Teu querer em nosso meio, Pai, que seja tudo conforme a Tua vontade. Nós apresentamos a nossa aula, que o Senhor venha nos dar entendimento, discernimento, para receber de Ti, Senhor. Espírito Santo, seja conosco nesse dia e transforme cada vez mais o nosso entendimento, renova a nossa mente, para estarmos dispostos a conhecer mais de Ti e aprender mais contigo, Pai. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aprender hoje sobre os membros e a obra da igreja. Eu quero que você entenda que a igreja o que é a igreja dentro do reino de Deus, e conhecer e entender e exercer seu papel de membro dentro dessa igreja, na obra da igreja. O que quer dizer igreja? A definição de igreja diz assim: conjunto dos fiéis de uma religião, congregação de pessoas sobre a obediência do seu clero, autoridade eclesiástica, edifício dedicado ao culto de qualquer confissão cristã. Aí nós temos a igreja militante, a igreja triunfante e a igreja primitiva. A igreja militante é a congregação dos fiéis na terra. A igreja primitiva é a igreja dos primeiros tempos do cristianismo. E a igreja triunfante é o conjunto dos fiéis que já estão no céu ou que serão arrebatados. Vamos para a introdução de hoje. O Novo Testamento estabelece as seguintes condições para os membros da igreja. Fé implica no Evangelho e confiança sincera e de coração em Cristo como o único e divino Salvador. Vamos ler lá em Atos 16:31. Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo tu e a tua casa. Segundo, submeter-se ao batismo nas águas com o testemunho simbólico de fé em Cristo é confessar verdadeiramente essa fé que está escrita em Romanos 10:9-10. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. No princípio, praticamente todos os membros da igreja eram verdadeiramente regenerados. Lá em Atos 2:47 nós podemos ver: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E até hoje ele continua acrescentando, né? Entrar na igreja não era uma questão de unir-se a uma organização, mas de tornar-se membro de Cristo, assim como o ramo é enxertado na árvore. No transcurso do tempo, entretanto, conforme a igreja aumentou em número e em popularidade, o batismo nas águas e a catequese tornaram o lugar da conversão. O resultado foi um influxo na igreja de grande número de pessoas que não eram cristãs de coração. E desde então, essa tem sido mais ou menos a condição da cristandade. Assim como nos tempos do Antigo Testamento havia um Israel dentro de um Israel. Israelitas de verdade,
bem como os israelitas nominais. Assim também no transcurso da história da igreja, vemos uma igreja dentro da igreja, cristãos verdadeiros no meio de cristãos apenas com o nome de cristãos. Portanto, devemos distinguir entre a igreja invisível, composta dos verdadeiros cristãos e todas as denominações, e a igreja visível, constituída de todos os que professam ser cristãos. A primeira, composta daqueles cujos nomes estão escritos no céu, e a segunda, compreendendo aqueles cujos nomes estão registrados no rol dos membros da igreja. Nota-se então a distinção em Mateus 13, onde o Senhor fala dos ministros dos reinos dos céus. Expressão essa que corresponde à designação geral da cristandade. As parábolas nesse capítulo esboçam a história espiritual da cristandade entre o primeiro e o segundo advento de Cristo, e nelas aprendemos que haverá uma mistura de bons e maus na igreja, até a vinda do Senhor, quando a igreja será purificada e se fará separação entre o genuíno e o falso. Então aqui vai ter o que se diz cristão e o que é cristão de verdade. Aquele que é fiel a Cristo de verdade. Por isso que a Bíblia diz que não podemos tirar o joio do meio do trigo, por causa que na igreja vão ter pessoas que verdadeiramente são cristãs e aquelas que se dizem cristãs. Como diz aqui nessa passagem, os bons e os maus. Então nós não podemos dizer, você é mau, você é bom. Isso quem vai dizer é o Senhor quando vir buscar a igreja. Aí sim, Ele que vai fazer a separação entre o joio e o trigo. Agora compete a nós só pregarmos o evangelho, mostrar a igreja, caminhar com eles, tentar levar eles para Cristo verdadeiramente, para que eles sejam cristãos reais, edificados numa igreja, edificados no corpo de Cristo, para que quando o Senhor Jesus vier, ele esteja pronto assim como nós. Então nós não temos que agora fazer distinção daquele ou aquele outro. Nós temos que somente pregar a palavra e tentar colocar essas pessoas em forma de cristãos verdadeiros, daquele que vai e faz o ID do Senhor, aquele que vai e cuida da ovelha, aquele que é transformado de coração. Amém? Vamos lá então para a passagem de Mateus 13, 36, 43, 47 e 49, que diz assim: Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram deles e pediram: Explica-nos a palavra do joio na plantação. E Jesus explicou: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final dessa era, e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dessa era. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ceifarão o seu reino, tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino dos céus do Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então é como eu expliquei aqui, né? Mais explicado é impossível aqui nessa passagem, né? Que Deus é que vai separar o joio do trigo. E ele explica quem é o joio, quem é a semente, quem é o Filho do Homem, quem é o joio, né? O maligno, o inimigo. Aqui tá bem explicadinho.
O apóstolo Paulo expressa a mesma verdade quando compara a igreja a uma casa na qual há muitos vasos, e uns para honra e outros para desonra. Veja lá na passagem de 2 Timóteo 2,19. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com este selo: o Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não somente de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para nobres finalidades e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar desses pecados, será vaso de honra, ser santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Então nós temos que ser esses vasos de honra aí que o Senhor vai ocupar para o serviço na obra do Senhor. Nós temos que estar preparados para que Deus nos escolha, para que Deus veja que há em nós um vaso que pode ser usado para o útil trabalho do Senhor. É a igreja sinônimo do reino de Deus? Que a igreja seja uma face do reino. Entende-se pelo ensino de Mateus 16, capítulo 16, versículo 18 e 19, quando Jesus explica para Pedro que ele é um fragmento de rocha sobre o qual o próprio Jesus edificará a sua igreja, e pelas parábolas em Mateus 13, e ainda pela descrição de Paulo da obra cristã como sendo parte do reino de Deus. Lá em Colossenses 4:11 diz: Jesus, chamado justo, também vos envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em benefício do reino de Deus. Eles têm me proporcionado grande apoio e consolo. Sendo o reino de Deus uma expressão extensa, podemos descrever a igreja como uma parte do reino. Por exemplo, a igreja pode ser considerada como uma parte do reino de Deus, assim como o estado de Santa Catarina é parte do Brasil. É uma simulação, é uma observação. Vamos falar agora sobre a obra da igreja. A igreja prega a mensagem que trata do novo nascimento do homem, pela qual se obtém a entrada no reino de Deus, como está escrito em João 3:5, que diz assim: Jesus respondendo-lhe, declarando: em verdade vos digo, asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou como pode um homem nascer sendo velho. Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Isso foi o que Nicodemos falou para Jesus. E Jesus disse: em verdade te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Nós vemos lá em 1 Pedro 1:23, que diz assim, que fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, a qual é viva e poderosa por toda a eternidade. A palavra de Deus ela é eterna, ela dura para sempre. Então nós fomos regenerados já, não a partir de uma semente perecível que perece, mas imperecível que permanece para sempre. As obras da igreja são, as obras da igreja, pregar a salvação. Nós vamos ver lá em Mateus 28, 19 e 20. A obra da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Então diz assim em Mateus: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado.
e assim eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Isso é quando nós chegamos na igreja, né, que nós somos convidados a participar do reino de Deus, nós somos convidados a nos batizar, a participar dessa obra para nós irmos e fazer discípulo, fazer o ID do Senhor. E aqui o Senhor diz que se nós formos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele estará perpetuamente conosco até os fins dos tempos. E explanar o plano da salvação tal qual é ensinado nas Escrituras, Cristo tornou acessível a salvação por provê-la. A igreja deve torná-la real por proclamá-la. Prover meios de adoração. Israel possuía um sistema de adoração divinamente estabelecido, pelo qual se chegava a Deus em todas as necessidades e crises da vida. Assim também a igreja deve ser a casa de oração para todos os povos, onde Deus é cultuado em oração e adoração e testemunho. Terceiro, prover comunhão religiosa. O homem é um ser social, ele anela comunhão e intercâmbio de amizade. É natural que eles se congreguem com aqueles que participam dos mesmos interesses. A igreja provê uma comunhão baseada na paternidade de Deus e no ato de ser Jesus o Senhor de todos. É uma fraternidade daqueles que participam de uma experiência espiritual comum. O calor dessa comunhão era uma das características notáveis na igreja primitiva. No modo de governo pela máquina política do Império Romano, em que o indivíduo era praticamente ignorado, os homens anelavam uma comunhão onde pudessem livrar-se do sentimento de solidão e desamparo. Em tal mundo, uma das características mais atraentes da igreja era o calor e a solidariedade da comunhão. Comunhão em que todas as distinções terrenas eram eliminadas e os homens e mulheres tornavam-se irmãos e irmãs em Cristo. A gente tem essa necessidade, né, de estar junto, de estar conversando, de fazer amizade. E agora está sendo muito difícil para nós que temos que viver isolados, né? Até que Deus deixa que isso aconteça para nós vermos como nós somos dependentes um do outro, como nós temos que dar valor ao nosso irmão, aquela companhia, aquela amizade, aquela irmandade que nós fazemos dentro da igreja, né? Então, nesse momento em que nós temos que estar afastados, nós notamos mais isso aí, sentimos mais, cada vez mais necessidade de estarmos juntos. A comunhão onde pudessem livrar-se do sentimento de solidão e desamparo, né? Em tal mundo, uma das características mais atraentes da igreja era o calor e a solidariedade, como eu já falei. Então, sustentar uma norma de conduta moral. A igreja é a luz do mundo que afasta a ignorância moral, é o sal da terra que a preserva da corrupção moral. A igreja deve ensinar aos homens como viver bem e a maneira como se preparar para a morte. Deve proclamar o plano de Deus para regulamentar todas as esferas da vida e a sua atividade, contra as tendências para a corrupção da sociedade. Deve ela levantar a sua voz de admoestação em todos os pontos do perigo, deve colocar uma luz como sinal de perigo. Vamos falar sobre a adoração da igreja. Das epístolas de Paulo das epístolas de Paulo inferimos que havia duas classes de reuniões para adoração. Uma consistia em oração, louvor e pregação, e a outra era um culto de adoração conhecido como festa de amor, ágape em língua grega. O primeiro era o culto público e o segundo era o culto particular, ao qual eram admitidos somente cristãos.
O culto particular. Vamos ver sobre o culto particular. O culto particular, lemos que os primeiros cristãos preservavam o partir do pão, como diz em Atos 2:42. Descrevem essas palavras uma refeição como uma celebração da ceia do Senhor, talvez ambas. É possível que houvesse acontecido o seguinte: no princípio, a comunhão dos discípulos entre si era tão unida e vital que tornavam suas refeições em comum. Ao sentarem-se na mesa para pedir a bênção de Deus sobre o alimento, vinha-lhes a lembrança da última Páscoa de Cristo. E assim essa bênção sobre o alimento espontaneamente se estendia em culto de adoração. Dessa forma, em muitos casos, é difícil dizer que os discípulos faziam uma refeição comum ou participavam da comunhão. Então aqui nós vemos que o culto particular de cada um, né? Eles se sentavam junto. É como hoje nós fazer a ceia do Senhor. Da mesma forma, depois que eles comiam, eles adoravam ao Senhor. E daí nós vamos ver o culto público. O culto público era, segundo o historiador Robert Hastings, ele era realizado pelo povo conforme o Espírito movesse nas pessoas. Citamos um trecho dos escritos desse historiador. Oravam a Deus e davam testemunho e instruções espirituais. Cantavam os salmos e também os hinos cristãos, os quais começavam a ser escritos no primeiro século. Eram lidas e explicadas as escrituras do Antigo Testamento e havia leitura ou recitação decorada dos relatos das palavras e dos atos de Jesus. Quando os apóstolos enviavam cartas às igrejas, a exemplo das epístolas do Novo Testamento, essas também eram lidas. Esse singelo culto podia ser interrompido a qualquer momento pela manifestação do Espírito, na forma de profecia, línguas, interpretações ou por alguma iluminação inspirada sobre as Escrituras. Esse era o culto público. E agora vamos encerrar a nossa aula de hoje. Vou deixar aqui uma passagem de 1 Coríntios 11, 21, 22 para você meditar. A vida e a adoração de Deus estavam intimamente relacionados naqueles dias. Porém, muito cedo, os dois atos, o partir do pão e a ceia do Senhor, foram distinguidos de forma em que o segundo se tornou a ordem do culto. Em determinado dia, os cristãos reuniam-se para comer uma refeição sagrada de comunhão, conhecida como a festa do amor, como já falei, né? A qual era uma refeição alegre e sagrada e simbolizava o amor fraternal entre eles. Todos traziam provisões e delas partiam todos em comum. Eles faziam uma mesa partilhada, né? Como é hoje os nossos GR, né? A gente traz uma palavra e compartilha os alimentos que são trazidos. E era dessa forma que eles faziam. E Paulo censura, nessa passagem que eu te dei para meditar, vai falar que Paulo censura o egoísmo dos que comiam seus alimentos sem distribuir entre os pobres. E ao terminar a festa do amor, celebrava-se a ceia do Senhor. Na igreja de Corinto, alguns se embriagavam durante o ágape. O ágape era o culto do amor, né? O amor fraternal, a festa do amor. E participavam do sacramento nessa condição indigna, não se referindo ao pecado, mas ao jeito em que a ceia era conduzida ou tomada. Mais tarde, no primeiro século, a ceia do Senhor foi separada do ágape e celebrada na manhã do dia do Senhor. Aqui depois eles organizaram, né, certinho para que a ceia não fosse feita de qualquer maneira, fosse tomada de qualquer maneira.
Então daí ela passou a ser celebrada na manhã do dia do Senhor e foi separado dessa festa do amor que era chamada Ágape, né? Então aqui nós terminamos mais uma aula e espero que você tenha sido edificado, espero que você tenha entendido o que é essa parte da nossa aula que falou sobre os membros e a obra da igreja. E se você tiver alguma dúvida, você pode colocar lá no nosso grupo. Toda segunda-feira nós vamos estar tirando as suas dúvidas e conversando um pouco, amém? Então, eu deixo aqui o meu abraço para você e até a próxima aula em nome de Jesus. Um beijo no teu coração.